turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 17ª aula dessa maratona de estudos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês em mais uma aula de matemática. Obrigado a vocês pela atividade que vocês nos enviaram na aula 15, mostrando a forma que você ampliou ou reduziu aquela figura. Nos mostrando aqueles desenhos perfeitos que vocês fizeram. Muitos enviaram até vídeo explicando. Parabéns para vocês pelo empenho em relação às aulas de matemática, não só de matemática, mas como todas as aulas, que sei que vocês estão estudando todas as aulas. Então, gente, lembrando que em mais uma aula de matemática, o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula, ela tem como público-alvo vocês, alunos do 7º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre números racionais na página 101. Na aula anterior, nós iniciamos o nosso estudo sobre números racionais. Hoje, nós iremos nos aprofundar, explorar novas habilidades falando de números racionais. Então, o objetivo dessa aula é reconhecer e representar números fracionários e decimais negativos com elementos do conjunto dos números racionais. Ou seja, nós agora iremos mostrar que os números racionais eles possuem um conjunto específico. No 6º ano, nós vimos frações no conjunto dos naturais. Agora nós iremos explorar o conjunto dos números racionais. Então, vamos iniciar nossa aula fazendo uma pergunta. Olá, você se lembra de quais números são naturais? Lembra-se também dos números inteiros? Em quais situações do dia a dia já se deparou com exemplos de números assim? Então, você lembra em quais situações do dia a dia você já se deparou com números naturais ou com números inteiros? Onde você fez representações usando horas números naturais, horas números inteiros. E aí, você lembra? Deixa aqui nos comentários a sua resposta. Nos diga quando você precisou usar números naturais e quando os números naturais não foram suficientes para representar aquilo que você estava trabalhando e você usou números inteiros para fazer essa representação. Aí agora vem uma outra pergunta. Em quais situações do cotidiano você já se deparou com números que não eram nem naturais e nem inteiros? Eles estavam em sua forma positiva ou negativa? Então, já houve situações em que vocês não conseguiram representar o probleminha em números naturais, também não conseguiram representar em números inteiros, e aí você teve que usar um outro número. Que número você usou? Se ele não é natural e nem é inteiro. Ele estava na sua forma positiva ou negativa? Então, aí agora nós vamos fazer algumas experimentações matemáticas. Olha, vamos fazer algumas experimentações matemáticas. Você deverá lançar um dado por 2 vezes seguidas. O primeiro número a ser sorteado será nosso dividendo. Olha, o dividendo é aquele número que está sendo dividido. Assim, o segundo será o divisor. O divisor é o número que divide. Represente-os também em fração. Que tal realizar esse processo com 20 divisões? Anote seu resultado no caderno. Então, se você tiver em sua casa um dado, você vai fazer essa experiência. Você vai pegar o dado, vai jogar ele para cima várias vezes, a quantidade que vocês quiserem. Então, aí o primeiro número da primeira jogada, ele vai ser o dividendo. Já o segundo número, na segunda jogada, ele vai ser o divisor. O dividendo é aquele que está sendo dividido, o divisor é aquele que divide. Então, aí, nós vamos fazer isso várias vezes. E aí, depois, nós iremos debater sobre essas divisões. Então, se você já fez essas divisões, nós vamos falar um pouquinho sobre os 3 conjuntos numéricos iniciais. Eles assim, agora que vocês já encontraram quocientes das divisões, escreva cada um dos números encontrados dentro do conjunto numérico. Recorte e encaixe as figuras que representam os conjuntos numéricos. Como podemos definir o conjunto dos números racionais? É assim. Você vai fazer esses desenhozinhos, Olha, esse círculo aqui, colocar dentro dele números naturais. Aí vai desenhar esse daqui, colocar dentro dele números inteiros negativos. E vai fazer esse daqui e vai colocar nele números racionais não inteiros. Pronto. Aí, dentro de cada um desse daqui, você vai recortar o quociente das divisões e vai classificar. Se um determinado resultado, quociente,
ele for um número natural, aí você coloca aqui dentro desse conjuntinho. Se ele for um número inteiro negativo, você coloca ele aqui dentro. Mas se ele não for um número nem natural, nem inteiro, aí você vai colocar ele aqui, não inteiros racionais. Mas aí nós vamos nos aprofundar mais para vermos essa classificação. Então, primeiro é aqui, vou mostrar esse quadro que está representando alguns números que foi lançado, tanto o dividendo quanto o divisor, e o quociente do que é o resultado da divisão. Então, o primeiro número que nós sorteamos, o dividendo, foi menos 6. O segundo número sorteado, que ele é o divisor, foi menos 2. Aí você sabe que o dividendo é aquele que está sendo dividido. O divisor é aquele que divide. Olha, isso daqui é uma fração. Então, nós vimos assim, que o númerozinho que está acima é o numerador. Esse tracinho representa uma divisão e o númerozinho que está abaixo é o denominador. A função de cada um é, o numerador, ele pode ser dividido pelo denominador. Ou seja, o denominador divide o numerador. Quando eu dividi menos 6 dividido por menos 2, eu encontrei 3. Lembre que quando estávamos falando de divisão com números inteiros, nós vimos que em uma divisão, se tivermos dois sinais negativos, o resultado é positivo. Dividindo 6 por 2, encontramos 3. Então, aqui é o quociente, que é o resultado dessa divisão. A nossa segunda divisão, o dividendo foi menos 2, o número que vai ser dividido. O divisor foi 10, o número que vai dividir. Nós escrevemos menos 2 de décimo. E aí, nós dividimos 2 dividido por 10, dá 0,2, 2 décimos. Então, a nossa terceira divisão, o dividendo foi 3 e o divisor foi 0. 3 dividido por 0. Preste atenção. Você não pode representar, esse é o primeiro passo, já visto desde o 6º ano. Nós não podemos representar uma fração onde o denominador é 0. Isso não existe, não pode ser classificado como fração. Porque eu não posso dividir 3 por 0. Se essa divisão não está acontecendo, aí eu não posso representar sob forma de fração. A fração, ela representa uma divisão entre numerador e denominador. Depois eu tive 10 como dividendo, menos 2 como divisor. Quando eu dividi 10 por menos 2, eu encontrei menos 5. Então, gente, esses daqui foram os quocientes que eu encontrei. Eles são resultado das divisões de numerador por denominador. Foram os resultados que eu encontrei quando lancei os dados. Aí agora eu coloquei os quocientes, tanto os números, que eu encontrei, quanto o resultado da divisão. Então eu coloquei aqui, no conjunto dos naturais, eu coloquei o 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então eu coloquei no conjuntozinho azul, que é o conjunto dos números naturais. Depois no conjuntozinho verde, eu coloquei menos 10 dividido por 2. Menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Ele é um número inteiro negativo. Já no outro conjunto numérico, eu coloquei menos 2 décimos. Por quê? 2 dividido por 10 dá 2 décimos. 2 décimos é um número racional. Ou seja, é um número tanto que pode ser representado sob forma de fração quanto de decimal. Aí, nós organizamos naturais, inteiro e racionais. O que é que nós vamos analisar? Primeiro, vocês lembram. Essa figura aqui, ela é chamada de diagrama de Venn. Serve para expressar ou representar conjuntos numéricos. Desde o primeiro que foi criado até o último. O primeiro que foi criado, que essa classificação vem de dentro para fora, foi o conjunto dos naturais. O segundo foi o conjunto dos inteiros. E o terceiro, que é esse que nós estamos estudando, foi o conjunto dos números racionais. Dentro do conjunto dos números racionais estão decimais, frações, dízimas periódicas compostas e simples, e depois nós iremos nos aprofundar mais sobre isso.
Aí, gente, quando eu organizei cada quociente com a sua representação dentro do seu conjunto específico, eu aí então compreendi a classificação e a necessidade, ou a organização, a evolução de cada conjunto. Então, aí nós podemos concluir o seguinte: assim podemos definir o conjunto dos números racionais como? Então, que representa o conjunto dos números racionais. São todos os números que podem ser representados sob forma de fração, numerador e denominador. Tal que A, que é o numerador, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Ele vai ser um número inteiro qualquer. Já B, que é o denominador, ele vai pertencer ao conjunto dos números inteiros asterisco. Lembra que nós falamos que o conjunto dos números inteiros asterisco é aquele que não tem zero? Então, o que é que ela está dizendo? Que B, por ser o denominador, ele não pode, em hipótese nenhuma, ser zero. Segundo, nós entendemos o seguinte: o conjunto dos números naturais foi o primeiro a ter sido criado. Ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Foi o segundo a ter sido criado. Então, eu digo que o conjunto dos naturais representado por N está contido dentro do conjunto dos números inteiros representado por Z. E o conjunto dos números inteiros representado por Z está contido no conjunto dos números racionais. E aí a leitura ele está dizendo, e nós já fizemos, N está contido em Z, que está contido em Q. Nós estudamos esses símbolos, sinais, né, que nos permite falar essa linguagem matemática no sexto ano. Pertence, não pertence, maior que, menor que, está contido, não está contido, união, interseção, tudo isso estudamos no sexto ano. Então, o que foi que nós vimos nessa aula? Nessa aula nós vimos definir o conjunto dos números racionais, nós vimos que o conjunto dos naturais é um subconjunto do conjunto dos inteiros, e o conjunto dos inteiros é um subconjunto do conjunto dos racionais. Vocês também já estudaram essas habilidades de conjunto e os seus subconjuntos. Então, vou deixar aqui um desafiozinho para vocês. Olha, abaixo há diversos números. Pinte de azul aqueles que são naturais, circule aqueles que são inteiros, pinte de laranja aqueles que são apenas racionais. Então, aqui nós temos os números que nós deixamos para vocês. Vocês irão pintar, né, de azul aqueles que são naturais, circular os que são inteiros e pintar de laranja os que são racionais. Depois você vai resolver quais dos números são naturais e inteiros, os dois ao mesmo tempo. Então, quais números desses daqui ele pode ser tanto considerado natural quanto inteiro. Depois, quais dos números são inteiros e racionais? Quais dos números pode ser considerado, além de inteiro, um número racional? E quais dos números são racionais, apenas racionais? Quais dos números inteiros que não são racionais? Então, essa atividade você irá solucionar no seu caderninho. Vai enviar para o seu grupo da sua turma, para que a sua coordenadora, a sua orientadora, o seu tutor, o seu professor veja que você está solucionando. Qualquer dúvida pode falar conosco. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo encontro.